Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você onde você se encontra nessa noite. Hoje nós estamos nesse culto aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. E eu queria já convidar você para adentrar dentro desse culto, para dentro desse ambiente, trazendo um ambiente para esse culto da glória de Deus. Que Deus te abençoe você abundantemente em nome de Jesus. Queria que você curvasse a sua cabeça aonde você está. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te adorar, queremos te exaltar e bendizer o teu santo nome. Queremos colocar, Deus, cada pessoa que está assistindo esse culto, está participando desse culto online nessa noite, que as bênçãos, as providências de Jeová Jireh, o Deus provedor, venha sobre a vida desses lares, dessas famílias, dessas pessoas que estão linkadas aqui conosco. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Deus. O Senhor conhece os anseios de cada um. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa estar visitando cada vida nesse momento. E nós queremos te agradecer, queremos te louvar pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez na sua doce presença. Fale conosco, nos orienta, que essa palavra possa, Deus, estar trazendo, Deus, força, ânimo para cada pessoa que está assistindo esse culto, participando desse culto online, em nome de Jesus, ou presencial, aonde nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Que nós queremos te agradecer por isso, em nome de Jesus. Amém.
nós estamos aqui, né, nesse culto, nessa noite. Eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus comigo no Salmo 92, no versículo 12 em diante, em nome de Jesus. Salmo 92, versículo 12 em diante, em nome de Jesus. Gostaria aqui de saudar os irmãos que estão assistindo o culto presencial, os irmãos que estão com a gente no online, aqueles irmãos ainda que estão acompanhando a gente no online. Lembrando que nós já estamos no presencial, mas também tem alguns irmãos que estão no online. Que Deus abençoe vocês aí que têm acompanhado esse culto, em nome de Douradinhos, Eloy Mendes, ali de Poço Fundo, né? Ali do Quebra Machado, ali algumas pessoas do bairro da Limeira, Carvalhópolis. Que Deus abençoe vocês aí, né? De Varginha, Deus abençoe em nome de Jesus. Querido, no versículo 12 ele diz assim, no capítulo 92 do Salmo, ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Então, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. E na velhice ainda darão frutos, e serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Glória a Deus por isso. O que esse texto diz? A Bíblia diz para nós que os justos, eles florescerão. A Bíblia diz que os justos florescerão, ou seja, como a palmeira e como o cedro do Líbano. Então a Bíblia diz que quem está plantado na casa do Senhor, ele vai crescer. Quem está na casa do Senhor vai ser frutífero. Quem está na casa do Senhor, ele vai dar frutos, como a Bíblia diz que Deus, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então a Bíblia diz que os justos, eles florescerão na casa do Senhor. No versículo 12, ele fala, no versículo 13: então serão plantados na casa do Senhor e florescerão nos atos do Senhor. Ou seja, raiz, identidade. Ou seja, plantados na casa do Senhor. Ou seja, a raiz é importante aonde você foi plantado. Primeira coisa que eu quero falar para você, eu quero falar alguns passos para que nós possamos florescer diante de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender em nome de Jesus: para florescer do lado de fora, nós precisamos, vai depender da semente que foi colocada do lado de dentro de nós. A semente é o resultado, né, daquilo que cresceu, daquilo que avançou. Ou seja, se eu quero florescer, é impossível de eu florescer se eu não tiver aliança com a raiz, se eu não tiver comprometimento com a raiz. Então, aqui esse texto diz que o justo, ele florescerá na casa do Senhor. Então, se eu quero florescer do lado de fora, vai depender da semente que foi colocado dentro, do lado de dentro. Primeira coisa que eu preciso entender, que antes de eu ser árvore, eu preciso ser semente. Então isso é muito importante. E os seus frutos dependem da qualidade da semente que foi semeada. Então, se eu quero dar frutos, se eu quero florescer, depende da semente que foi semeada. Então eu preciso entender da importância de guardar a semente. E a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. E é essa semente que vai cair na terra, que ela vai germinar, e aí ela vai dar frutos. E esses frutos vão se tornar, querido, o resultado da semente que foi lançado dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher. Se eu quero florescer do lado de fora, eu dependo daquilo que foi semeado do lado de dentro. A Bíblia diz que como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, os resultados externos dependem daquilo que está interno, daquilo que foi implantado internamente dentro do ser humano, dentro da pessoa. Entenda isso. É impossível frutificar se eu não tiver uma qualidade de semente boa. Porque a semente, ela define a qualidade, né, da plantação. Os resultados dependem da semente. Então eu preciso entender isso. Eu vou dar fruto? Vou, mas depende da qualidade da semente que foi semeada. Ainda a Bíblia diz para nós: mas enquanto os homens dormiam, veio os inimigos deles, semeou joio no meio do trigo e se retirou. Ou seja, entenda que uma grande colheita, ela depende da semente que foi semeada. A Bíblia diz, e o inimigo sabe disso. Satanás sabe da importância do que é uma semente.
A semente é a palavra, meu irmão. O inimigo sabe do poder da palavra. Então ele sabe muito bem o que simboliza a semeadura. Porque a Bíblia diz assim, que aquilo que você semear, aquilo que eu semear, é o que eu vou colher. Então o inimigo, sabendo dessa importância da semente, a Bíblia diz que os homens dormiram. Os homens estavam dormindo e veio o inimigo deles. Quem é o inimigo seu? A Bíblia diz que o inimigo deles vieram naquele dia. Ou seja, lançou joio no meio do trigo. Pegou aquilo que era ruim, aquilo que não prestava, e semeou naquilo que estava no meio da coisa que era coisas boas. Então a Bíblia diz, mas por que esses homens fizeram isso? Porque o dono da terra, quem era o responsável daquela terra, que a obrigação dele era cuidar daquela terra, ele não vigiou. Ele dormiu no momento que ele tinha que estar despertado. É o momento que ele tinha que estar atento. No momento que ele não percebeu que o inimigo chegou, foi aí que foi a falha dele. Então a Bíblia diz que é para nós, sermos pessoas realmente estamos atentas àquilo que muitas vezes nos rodeia, aquilo que nos cercam. E aqui a Bíblia diz que aqueles inimigos tiveram acesso àquele campo, porque quem era responsável de guardar o campo não estava atento, não entendeu da responsabilidade de guardar. Por causa disso que a Bíblia diz, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, a fonte da vida. Ou seja, muitas vezes o inimigo ele lança dúvida no coração, lança falta de fé no nosso coração, lança medo no nosso coração, porque nós estamos dormindo, nós não estamos acordados. Jesus faz uma advertência para os discípulos, no momento que os discípulos, ele foi ali orar, no momento que Jesus estava se preparando para enfrentar a cruz, e Jesus estava ali no Getsemane, e aí Jesus estava orando, e de repente encontra os discípulos dormindo. Mais uma vez Jesus adverte eles: vocês não conseguem orar nenhuma hora sequer comigo? Ou seja, momento de nós conquistarmos aquilo que Deus tem colocado para nós, não é tempo da igreja dormir, não é tempo de você dormir, é tempo de você ficar atento. E a palavra de Deus diz para nós: desperta tu que dormes. Ou seja, tem pessoas ainda que estão dormindo, é tempo de estar acordado, ainda está dormindo. E lembre-se que o inimigo só veio, semeou, porque aquela pessoa que tinha responsabilidade de estar acordado, ela estava dormindo. E aí a Bíblia diz para nós que ele semeou joio no meio do trigo. E entenda isso, que é muito importante, em nome de Jesus. Se a sua semente for trigo, a sua colheita será trigo. Mas se a sua semente for joio, ela vai ser joio. Então, se a tua entrega, se o seu sacrifício é trigo, você vai colher trigo. Se o teu investimento é trigo, você vai colher trigo. Mas você, enquanto ainda você não colheu o trigo, você tem que resguardar aquele campo. Como? Guardando, sendo vigilante, protegendo o ambiente, protegendo o território, guardando o território, defendendo o perímetro. E como que o homem de Deus faz isso? Através da oração, através da aliança dele com Deus, através da fidelidade que ele tem para com Deus. Então, eu entendo a minha importância da semeadura, o que eu vou semear e o que eu vou colher. Então, isso é muito importante demais. Terceiro ponto. Primeira coisa que eu preciso entender, que a semeadura é um processo. Mas existe um tempo da colheita. Não é porque você semeou hoje, você vai colher amanhã. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas, elas semeiam, mas ainda elas nem colheram, elas já estão dormindo. Elas nem colheram, elas já estão cochilando. Entenda que o processo da semeadura e o processo da colheita exige um tempo. Existe um tempo para que aquilo possa ser concretizado. E muitas vezes as pessoas, elas não entendem isso, porque elas semeiam hoje e querem colher amanhã. Então entenda isso, para que eu possa ser fruto, primeiro eu tenho que ser semente. É impossível, primeira coisa. Então isso que é respeitando o ciclo natural do tempo. Ou seja, o meu tempo não é o tempo de Deus. O tempo nosso não é o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então muitas vezes aquilo que é para meu tempo eu acho que está apropriado, para Deus não é.
Então eu preciso saber que antes de eu ser fruto, eu preciso ser semente. Então vai ter o tempo da semeadura, vai ter o tempo do crescimento e vai ter o tempo da colheita. E o que a Bíblia diz para nós? Deus fala assim, que Timóteo, ele diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então existe um tempo da plantação, existe o tempo do regar, e existe o tempo de trazer o crescimento, e existe o tempo da colheita. Então eu preciso entender isso, que é muito importante, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Então, antes de eu ser fruto, primeiro, precisa ser semente, em nome de Jesus, né? Para ter uma colheita em Deus, primeira coisa, a semente tem que germinar. Ela tem que morrer, para que ela possa germinar e assim ela crescer. Então é importante que existe uma sintonia com o céu, com a terra, quando nós falamos de semeadura, de colheita. Primeira coisa, a semente, ela ouve o gemido da terra. Ou seja, há uma sintonia com a terra, com a semente. E a semente, querido, ela ouve o gemido da terra, por causa disso que a semente é lançada. A semente é lançada porque ela ouviu o gemido da terra. Em outras palavras, a terra está dizendo assim, me usa como instrumento, me usa como instrumento nas suas mãos. Eu quero dizer para você que o nosso coração é essa terra, e o nosso coração tem que gemer por essa semente, que é a palavra de Deus. Enquanto a semente, que é a palavra de Deus, ouviu o gemido da terra, está dizendo assim, usa meu coração, usa minha vida, com certeza, essa semente ela vai cair na terra, e essa semente ela vai romper a casca, ela vai morrer, ela vai germinar, e ela vai começar a crescer, e ali vai acontecer o quê? Uma grande colheita. Então, sem gemido não é haver vitória. Então, qual é a sua dor? Jesus teve que ir para a cruz, sendo ministrado pela dor da cruz, para que ele pudesse trazer o resultado de vida eterna para cada um de nós, em nome de Jesus. A semente é a palavra. Salmo 102, versículo 20. Para ouvir o gemido é preciso libertar da casca da morte. Para ouvir o gemido é preciso se libertar, né, sentenciado da morte. O que eu quero falar para você? A palavra do Senhor diz para nós que Jesus ouviu o gemido da igreja. Deus ouviu o gemido da igreja. E Jesus sabia que ele já estava sentenciado à morte. E ele não veio na terra sem saber. Ele já veio definido o que ele queria fazer. Então isso é importante demais. Em nome de Jesus, nós precisamos entender o sentido disso aqui. Ou seja, a semente, ao cair na terra, ela precisa ouvir a voz da terra. Preste atenção. Essa semente ela vai cair na terra, porque ela ouviu a voz da terra. Qual que é a voz da terra, irmão? O nosso coração. Jesus ouviu o teu grito, ele ouviu a voz, o teu gemido. E por causa disso que Jesus veio e lançou a semente da vida eterna, a semente da libertação, a semente da aliança. Foi intermédio de Jesus. Isso é maravilhoso demais, em nome de Jesus. Nós precisamos entender, se eu quero ter proteção de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus, eu preciso ter um coração quebrantado diante de Deus. A Bíblia diz que uma semente caiu no meio dos espinhos, a outra caiu em meio ao solo rochoso, a outra caiu na beira do caminho, a outra os espinhos cresceram, sufocaram. Mas a Bíblia diz para nós que enfim uma caiu em boa terra. É essa que caiu em boa terra que vai produzir muito mais daquelas que não caiu em boa terra. Então o que eu quero falar para você, essa que caiu em boa terra, ela encontrou um ambiente perfeito para desenvolver todo o potencial que essa semente tem. Ou seja, ela recebeu o acolhimento da terra. O ambiente da terra era favorável a ela. O ambiente da terra tinha profundidade correta para que ela pudesse desenvolver o grau de aliança com a terra.
A semente, querido, quando nós falamos que a semente ela começa a criar raiz, ela está dizendo que ela está criando aliança. Então, quando essa semente cai, ela tem liberdade na boa terra, desenvolver o potencial, todo o potencial que ela tem. E a Bíblia diz que a semente, a raiz, ela cresce para baixo e não para cima. Então essa semente, ela caiu, germinou, e ela começa a crescer, ela vai criando raízes. As raízes precisam de profundidade. E aí a Bíblia diz que as raízes vão se entrelaçando com essa terra. E quando essas raízes vão se entrelaçando com essa terra, existe um envolvimento de aliança, de amor, de lealdade, fidelidade, de honra com a palavra, com a semente, com a terra, e há aquela harmonia. Então eu quero dizer para você que a Bíblia diz para nós, o que sustenta a árvore é a raiz, não é a árvore que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a árvore. Então eu quero dizer algo para você, se você quer ser árvore, se você quer florescer, você precisa ter raiz. E ter raiz é ter aliança nesses dias, ter lealdade na palavra, honrar a palavra, viver a palavra, desejar a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, em todo o tempo, em nome de Jesus. A raiz que sustenta a árvore. E isso é muito importante, em nome de Jesus. Ou seja, essa semente, ela precisa, de liberdade para crescer, para criar raiz, para ter liberdade, para criar vínculos. Eu quero deixar para você nessa noite, que você tenha vínculo com a casa de Deus, que você tenha vínculo com a presença de Deus, que você tenha vínculo com o Espírito Santo. A semente caiu em boa terra, e essa semente ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai dar fruto. João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai, é o agricultor. Mas vós sois os ramos, ou seja, todo ramo que permanecer em mim e este nele, esse dá muito fruto. Então entenda isso, Jesus é a videira, nós somos os ramos. E Jesus disse muito bem claro, todo ramo que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Então Jesus tem um cuidado com aqueles que produzem frutos. E a Bíblia diz que nós temos responsabilidade de produzir frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Ou seja, fruto de mudança, fruto de transformação, em nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso nesta noite. E que Deus abençoe você. Que você possa produzir frutos nesses dias. Que você possa ter aliança nesses dias. Possa ter fidelidade nesses dias. Possa honrar a Deus sobre todas as coisas nesses dias. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te adorar, te agradecer. Temos aliança contigo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso. Tu és tremendo, digno de toda a honra e toda a glória. Fale com cada um desses amados, que eles possam produzir frutos a cada dia diante da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Não deixe de deixar seu comentário, deixar seu like aí. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Que Deus te abençoe. Abraço, até a próxima, em nome de Jesus.